mais conveniente que isto fosse. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem uma primeira parte com duas audiências. A primeira com o Conselho Português para a Saúde e Ambiente, e quero de imediato, desde já, agradecer a presença do Sr. Presidente, Dr. Luís Barreto Campos, e também do Professor Queiroz e Melo, agradecer a colaboração, a disponibilidade. Esta audiência, e sobretudo até para enquadramento dos intervenientes, vai-se concretizar com uma intervenção inicial por parte da entidade, com cerca de 10 minutos. Depois os partidos terão a oportunidade de fazer questões com intervenções na ordem dos 4 minutos. E no final teremos aqui também um período de 8 minutos para resposta às questões e para informação adicional. Sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Luís Barreto Campos, para a apresentação do Conselho à nossa Comissão de Ambiente e Energia. Por favor, doutor. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Deputado Salvador Malheiros e caríssimos deputados da Comissão de Ambiente. Muito obrigado por nos acolherem aqui na Assembleia da República e dar-nos a oportunidade de apresentar o Conselho Português para a Saúde e Ambiente. E eu vou falar um bocadinho de contexto. Quais são os principais determinantes ambientais da saúde? A superpopulação. Demoramos cerca de 200 mil anos a chegar ao primeiro bilhão de pessoas e apenas 220 anos a chegar ao 8º bilhão. Desde 1960 que o planeta não tem a capacidade de se regenerar. As alterações climáticas, a poluição, a perda da biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais. Apenas 3 ou 4 apontamentos, como sabem, portanto, 2023 foi o ano mais quente alguma vez registado e, muito provavelmente, este ano vai ser ainda mais quente, porque entre janeiro e julho, portanto, no último ano, temos andado sempre acima de 1,5 graus, que era o limite do aquecimento estabelecido para 2100. E é provável, é possível que este, mesmo assim, tenha sido ou vá ser o ano mais fresco do resto das nossas vidas. Portugal e Espanha são países que estão em particular vulnerabilidade em tudo o que respeita a este aquecimento global, como veem aqui neste gráfico, que representa as variações da precipitação média anual para os 3 cenários de aquecimento global na Europa. Poluição: 9 em cada 10 pessoas respiram ar que contém níveis de poluentes que excedem os limites das diretrizes da OMS. Qual é o impacto das alterações climáticas e da degradação ambiental na saúde? Neste momento já morrem cerca de 13 milhões de pessoas por ano por causa dos fatores ambientais, o que representa praticamente 1 em cada 4 mortes. Quais são as doenças mais influenciadas pelas alterações ambientais? São as doenças cardio- e cerebrovasculares, as alergias, o cancro, saúde materno-infantil, doenças transmitidas por vetores, zoonoses, que são as doenças que vêm através de animais, doenças relacionadas com a qualidade da água ou dos alimentos, os efeitos diretos de calor e as doenças mentais. Um exemplo, doença transmitida por vetores, esta doença que é vírus do Nilo Ocidental, que era tipicamente uma doença tropical, entre janeiro e 20 de novembro de 2024 já houve 19 países europeus que notificaram casos deste tipo de infecção. Espanha notificou 7 e, curiosamente, são todos no sul de Espanha, junto à fronteira com Portugal. O que quer dizer que é muito provável que nós tenhamos tido esta infecção e não tivéssemos sido capazes de a diagnosticar. Eu era diretor do Serviço de Urgência de São Francisco Xavier em 2003, quando tivemos a ameaça de SARS e tivemos que preparar o hospital todo para receber esta pandemia.
felizmente, portanto, foi confinada, mas a realidade é que desde 2013 até agora temos tido sempre 1 ou 2 ameaças de pandemia por ano, às vezes 3. Um outro efeito que é grave, principalmente entre gerações mais novas, são as doenças mentais, nomeadamente esta nova doença que se chama ecoansiedade, que é precisamente a angústia que as novas gerações sentem perante o seu futuro a médio e longo prazo. No inquérito feito a 9 países, incluindo Portugal, 80% dos jovens portugueses consideram o futuro assustador e 37% hesita em ter filhos. O setor da saúde, sendo um setor importantíssimo para fazer face a esta transição epidemiológica e ao maior risco de eventos inesperados, é também um grande contributor para esta emissão de gases com efeito de estufa. Em níveis globais, representa 4,4% das emissões. Em Portugal, esta percentagem é ainda maior, de cerca de 4,8%. Para terem uma ideia, seria necessário plantar mais de 168 milhões de árvores para retirar da atmosfera este CO2. E, no entanto, não existe esta redução do impacto ambiental não é uma prioridade política e precisava que fosse. Temos que publicar e implementar normas de boas práticas de sustentabilidade ambiental em todos os setores da saúde. Deveriam existir serviços de sustentabilidade ambiental em cada instituição de saúde e os critérios de emissão líquida zero de gases com efeito de estufa deviam ser introduzidos nas compras e nos contratos. E depois existem leis obsoletas que depois, em resposta às vossas perguntas, o professor Queiroz e Mel vai falar, como, por exemplo, a Lei dos Resíduos, que data de 1996 e classifica como resíduo contaminado estes plásticos que servem para embrulhar as caixas cirúrgicas, que são perfeitamente estéreis, e vão para aterros que estão praticamente à beira da ruptura naquilo que respeita ao material sanitário. E, na realidade, o ambiente tem estado demasiado separado da saúde. E nós temos que começar a dizer que a emergência climática é uma emergência de saúde pública. E esse mesmo apelo foi feito pela Organização Mundial de Saúde, agora antes da COP29. A COP29 foi o segundo ano que teve um dia dedicado à saúde. Nunca antes da COP28 tinha havido um dia dedicado à saúde. E nós tivemos o prazer de estar presentes na COP29 e foi a primeira vez que um submarino da área da saúde apareceu na tribo do ambiente. E fizemos a primeira apresentação no pavilhão de Portugal sobre saúde. Nós, médicos, nós profissionais de saúde, somos cuidadores, mas além de cuidadores, somos advogados dos doentes. Por outro lado, somos pais, somos avós e não podemos assegurar o nosso bem-estar à custa de hipotecar o futuro das próximas gerações, que são as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. E, além disso, temos um capital de confiança por parte da comunidade que não podemos desperdiçar. Este é um inquérito feito em 31 países, onde se perguntou qual era a profissão mais confiável. E 58% das pessoas disseram que eram os médicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas foram as motivações que nos levaram a fundar o Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que aconteceu em 19 de outubro de 2022, na Gulbenkian. Quais são os nossos objetivos? Os objetivos foi criar uma rede colaborativa das organizações relacionadas com a saúde para minimizar o impacto na saúde das populações das alterações climáticas e da degradação ambiental,
reduzir a pegada ambiental do setor da saúde, promover a sensibilização, a literacia e a educação do público e dos profissionais de saúde, que sendo este um dos maiores desafios que nós temos pela frente em termos de saúde, estas matérias ainda não fazem parte do currículo pré- e pós-graduado dos profissionais de saúde, fomentar a investigação e ajudar a capacitar o sistema de saúde para responder à atual transição epidemiológica e ao maior risco de catástrofes climáticas. E em boa altura o fizemos, porque neste momento já temos 93 associados, entre as quais as principais associações, desde a ANF, a Apifarma, a Associação de Hospitalização Privada, temos os grupos privados de saúde, temos 9 ordens profissionais relacionadas com a saúde, temos 10 laboratórios de indústria farmacêutica, 7 universidades e tecnológicas como a Google, seguradoras como a AGAs, já temos grandes hospitais, 4 LS e começamos a ter também câmaras municipais. Somos a aliança mais transversal neste momento na área da saúde e não existe, que eu conheça, em nenhum outro país uma aliança tão transversal como esta para enfrentar este tipo de desafio. O que é que temos feito? Temos lançado comunicados, intervido, como por exemplo no Plano Nacional de Energia e Clima, onde a questão da saúde está praticamente ausente. Fizemos um curso internacional sobre saúde e ambiente com a Escola Nacional de Saúde Pública. Publicamos as primeiras recomendações sobre inaladores com as 5 sociedades que mais prescrevem inaladores, portanto, o que aconteceu em março deste ano. Organizamos um colóquio sobre saúde urbana. Criamos o Observatório Português da Saúde e Ambiente, que vai apresentar o seu primeiro relatório agora dia 9 de janeiro e para o qual estão desde já convidados, e vamos realizar o primeiro Congresso Nacional da Saúde e Ambiente, porque na Culturgest em 7 e 8 de fevereiro. E acabo com uma lenda, que é a lenda do beija-flor. E esta lenda diz: um dia houve um enorme incêndio na floresta, todos os animais aterrorizados assistiam impotentes ao desastre, apenas o pequeno beija-flor estava ativo, transportando algumas gotas de água com o bico para ir lançando no fogo. Passado algum tempo, o tatu, irritado com toda aquela atividade ridícula, gritou-lhe: beija-flor, estás louco? Não é com essas gotas de água que vais conseguir apagar o fogo. E o beija-flor respondeu: eu sei, mas eu estou a fazer a minha parte. Portanto, o Conselho Português para a Saúde e Ambiente é a parte que nós temos e temos alavancado. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado por esta apresentação e de imediato passo a palavra agora aos partidos. Vamos começar pelo Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Cação. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, ao Sr. Dr. Luís Campos e ao Professor Queiroz, o que são os nomes que eu ouvi, não estou enganado. Bom dia a todos, Srs. Deputados. Naturalmente agradecer este pedido de audiência por parte do Conselho Português para a Saúde a esta Comissão e agradecer-vos a vossa preocupação, que também é a nossa preocupação, em criar estas sinergias entre todas as organizações e naturalmente, estimular a sua cooperação. Dar-vos nota que este Governo, que reconhece claramente a urgência de enfrentar as alterações climáticas através de uma abordagem transversal, o compromisso do Governo passa também por políticas de adaptação climática, como a revisão da Estratégia Nacional de Adaptações às Alterações Climáticas, a implementação dos planos municipais de ação climática, a recente revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, que reforça as metas de descarbonização e de adaptação climática, visando aumentar a resiliência em setores críticos, como a saúde. Além disso, também o Governo tem avançado com a estratégia Água que Une, que visa uma gestão sustentável da água e a mitigação dos impactos das secas e dos eventos climáticos extremos, compromissos com a descarbonização transversal, que inclui também ações na saúde, programas de eficiência energética em edifícios públicos e hospitalares que são apoiados pelo Fundamental e pelo Plano de Recuperação e Resiliência, assim como também apoio a edifícios mais sustentáveis, promoção de energias renováveis para contribuir para reduzir a pegada ecológica do setor e melhorar também a qualidade de vida
das pessoas. A aposta na educação ambiental é um compromisso deste Governo, o foco na sensibilização das novas gerações, projetos como o Plano Nacional de Literacia Ambiental, iniciativas de formação em eficiência hídrica e energética podem ser adaptados para incluir a formação específica dos profissionais de saúde. Também tem avançado com a Lei de Bases do Clima e políticas de resiliência climática, incluindo as medidas de proteção civil, resposta a emergências ambientais. Também são realizados investimentos em infraestruturas, abastecimento de água, a gestão eficiente dos recursos hídricos para mitigar naturalmente os efeitos da seca e das inundações. E tem havido também uma preocupação em criar sinergias entre vários ministérios. Temos a estratégia que há bocado referi, a estratégia Água que Une, que é uma sinergia entre o ambiente e a agricultura, que pode ser também expandida e agora também à saúde. Julgo que esta audição é muito exemplo disso. Portanto, deixo aqui algumas questões sobre esta audição. Me perguntava-lhe quais são as principais ameaças das alterações climáticas para a saúde das populações, quais são os maiores desafios que Portugal vai enfrentar na área da saúde, o que é que podemos fazer para que haja mais sinergias entre a saúde e o ambiente. Fez aqui referência aos resíduos do material sanitário. Perguntava-lhe se há alguma ideia do que é que esta Comissão de Ambiente pode fazer nesse sentido. Também fez referência que a saúde ficou de fora da consulta do PNEC. Perguntava-lhe se na discussão pública do PNEC se os senhores foram à discussão pública e se apresentaram algumas sugestões. E de momento é isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado José Rui Cruz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Luís Campos, o professor Queiroz, agradecer-vos o contributo que nos trouxeram aqui e a reflexão que pudemos fazer ao ouvir a vossa apresentação permitiu-nos olhar para o mundo em que vivemos e perceber que somos, de facto, Portugal é, de facto, o beija-flor que nos referiu aqui. Nós, nos últimos anos, Portugal, nos últimos anos, deu muitos passos importantes para melhorar a sua qualidade de vida. Mas quando assistimos a fenómenos como aconteceu em 2020, como a pandemia, que não estávamos minimamente preparados, tudo aquilo que disse aqui alerta-nos para que, quando menos pensarmos, podemos ter um fenómeno idêntico a esse e há fenómenos para os quais não nos podemos preparar, ou pelo menos não estamos preparados como não estávamos em 2020. E toda esta apresentação que nos fez aqui faz-nos pensar o que podemos fazer, sendo nós um pequeno beija-flor à escala mundial, para minimizar os danos desses eventuais eventos que serão cada vez mais suscetíveis de acontecerem. E depois, se olharmos para a realidade mundial, todos estes factos que nos traz, que são factos, o que nós assistimos é que as grandes potências mundiais, e ainda resultado do que aconteceu recentemente, passam por cima de tudo isto e a parte económica é mais importante do que a saúde. E isto é, de facto, preocupante. E uma das perguntas que eu lhe faço, o que é que nós podemos fazer quanto a isto? Quando, nomeadamente, os Estados Unidos não valorizam minimamente as questões das alterações climáticas, são questões menos importantes e, se calhar, qualquer medida que é tomada, um dia de guerra tem um impacto sobre as alterações climáticas enorme e nós continuamos com guerras em vários países, parece que são intermináveis. O que nos trouxe aqui, esta reflexão que nos trouxe aqui, é de veras importante e temos todos que refletir sobre elas, temos que fazer este casamento entre a saúde e o ambiente, porque do ambiente vem graves consequências para a saúde, como nós temos, e depois tem custos naquilo que está muito em cima da mesa hoje, que é o nosso Sistema Nacional de Saúde, que é uma das grandes conquistas que Portugal tem, é a qualidade do seu Sistema Nacional de Saúde, e se não cuidarmos do ambiente, o custo desse Sistema Nacional de Saúde será cada vez maior. Se nós investirmos no ambiente, tivermos um melhor ambiente em Portugal, podemos poupar no Sistema Nacional de Saúde. É esta reflexão que todos temos que fazer e queria felicitar-vos pelo contributo sábio que nos trazem,
e dizer que o Partido Socialista, nos anos em que foi governo, foi uma área que muito valorizou e continuaremos disponíveis para ser parte da solução. Sr. Presidente, posso... O Faz Partido favor, Socialista Sr. Deputado. ainda tem só 40 segundos e, de facto, cumprimentá-lo em primeiro lugar, cumprimentar também o Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e as senhoras e os senhores deputados. Eu raramente intervenho depois de um deputado do Partido Socialista, mas, de facto, hoje, pessoalmente, tenho a necessidade de parabenizar o professor e o doutor em relação a esta questão, porque de facto é uma apresentação que isto não tem nada a ver com política, tem a ver com a forma como os políticos se devem comportar em relação a um fenómeno tão importante ligado às alterações climáticas. Eu acho que quando eu às vezes me perguntava durante aquilo que era a preparação para a audição, percebia ou não percebia a insistência do Presidente para este tema, acho que foi absolutamente extraordinário e quando há 3 anos atrás eu pessoalmente comecei com o pensamento da Lei de Bases do Clima, eu nunca conseguiria ter uma noção tão clara da importância e da relação que os políticos e a gestão pública em Portugal deve fazer para fazer a transição energética, a transição climática. E de facto fico muito satisfeito que a transição climática se possa olhar do prisma de uma profissão tão credível à escala nacional, mas também à escala internacional, que é a profissão de ser médico. Eu acho que isto hoje trouxe-nos aqui um sentimento de responsabilidade. Eu que não percebia bem a importância desta audição, acredito que nas conversas que íamos tendo aqui na bancada do Partido Socialista vamos completamente responsabilizados em relação à forma como temos que ligar a saúde àquilo que é o exercício da transição energética e climática, não só à escala nacional, mas também internacional. E obrigado pelo tempo concedido, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Doutor e Presidente Dr. Luís Campos, o Dr. João Melo. Agradecemos desde já a vossa presença nesta audiência e a oportunidade de dialogarmos sobre as vossas preocupações e objetivos. O Conselho Português para a Saúde e Ambiente traz à discussão a interligação entre a saúde pública e ambiente, um tema que merece a nossa atenção crítica e cuidadosa, especialmente num tempo em que há uma tendência para misturar ciência com ideologia, criando alarmismos que penalizam os cidadãos comuns e os setores económicos produtivos. De facto, o Partido Chega reconhece a importância de um ambiente saudável para a qualidade de vida das populações e a necessidade de políticas responsáveis de gestão ambiental. No entanto, não podemos permitir que a preocupação legítima com a saúde e o ambiente seja instrumentalizada para justificar agendas ideológicas que promovem políticas extremas e prejudiciais para o bem-estar económico e social do país. Desta forma, para nós é fundamental o equilíbrio entre saúde, ambiente e desenvolvimento. Ora, a vossa missão de sensibilizar e mobilizar o setor da saúde é louvável. Contudo, o nosso partido considera fundamental que qualquer proposta ou ação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente respeite o equilíbrio entre a proteção do ambiente e a garantia de crescimento económico e de qualidade de vida para os portugueses. Não podemos embarcar em políticas que, em nome da pegada ecológica, aumentem os custos do serviço de saúde, penalizando os cidadãos e colocando em risco a sua saúde por falta de recursos. Assim sendo, coloca algumas questões. De que forma pretende o Conselho conciliar a redução das emissões do setor da saúde com a necessidade de não comprometer a acessibilidade e a qualidade dos serviços prestados aos portugueses? Como garantem que as medidas propostas não se traduzem em mais custos para os contribuintes ou em cortes nos serviços essenciais? Estão dispostos a rever políticas ambientais caso estas tenham um impacto negativo direto na saúde e no bem-estar das populações? Meus caros, sabemos que há uma narrativa crescente de alarmismo climático, muitas vezes dissociada dos factos e que serve para promover políticas de austeridade ecológica e desindustrialização. Desta forma, questionamos também o Conselho como evitam que a atuação seja capturada por agendas que promovem políticas extremistas, prejudiciais para o setor da saúde e para a economia nacional.
Quais são as garantias de que a sua abordagem se baseia em dados científicos objetivos e não em cenários catastrofistas que apenas alimentam a ansiedade pública? Outro aspecto para nós fundamental é a importância da transparência e independência. Desta forma, é fundamental assegurar que o Conselho age com total transparência e independência. A presença de várias entidades privadas e laboratórios no vosso Conselho levanta legítimas questões sobre potenciais conflitos de interesses. Assim perguntamos, como garantem que as propostas e ações do Conselho não estão influenciadas por interesses económicos específicos, mas sim pelo interesse público? De que forma são financiadas as vossas atividades e que mecanismos existem para garantir a independência das vossas recomendações? Para concluir, consideramos que a vossa preocupação com a saúde e o ambiente é legítima, mas deve ser conduzida com prudência, equilíbrio e responsabilidade. O povo português não pode ser vítima de políticas que sacrificam o seu bem-estar em nome de uma agenda ambientalista radical. Precisamos de soluções realistas que promovam um ambiente saudável sem comprometer o desenvolvimento económico, o emprego e a qualidade dos serviços de saúde. Esta é a linha do nosso partido, que defende uma gestão equilibrada, transparente e eficaz dos recursos naturais, sem ceder ao alarmismo ou às políticas que penalizam os cidadãos comuns. Esperamos que o Conselho esteja alinhado com esta visão e que as suas propostas respeitem o verdadeiro interesse de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda de intervenções pelos partidos e devolvo a palavra ao Conselho Português para a Saúde e Ambiente, com cerca de 8 minutos. E eu creio que vai começar o nosso Presidente e depois passará a palavra ao Dr. Queiroz de Melo. Força. É impossível responder a todas as questões, mas obrigado pelas palavras simpáticas que nos dirigiram e pela vossa compreensão em relação a esta iniciativa. Na impossibilidade de responder a todas, eu só queria trazer aqui, portanto, respostas muito rápidas e sucintas. Sim, demos a nossa contribuição para o Plano Nacional de Energia e Clima. Infelizmente, não fomos bem-sucedidos em que a saúde tivesse sido introduzida com mais ênfase neste Plano Nacional. Em relação a afirmações do Sr. Deputado do Chega, queria lhe dizer o seguinte: todas as ações habitualmente que trazem sustentabilidade ambiental trazem poupanças a médio e a longo prazo. Estamos a falar de iluminação, de eficiência energética, de reduzir desperdício, de reutilizar, de reciclar. Portanto, é perfeitamente compatível implementar medidas de sustentabilidade ambiental e conservar o desenvolvimento. Em relação à compatibilidade também com este tipo de preocupações e a qualidade, é outro dos exemplos. Quanto mais qualidade dos cuidados, mais sustentabilidade ambiental existe. Eu dou um exemplo. Portugal é dos países a nível europeu onde são prescritos mais taques, ressonâncias e PETs. Em média, em cada 1000 habitantes, 333 faz em cada ano uma ressonância, um PET ou uma TAC. Enquanto a média europeia é 250. Portanto, se nós reduzíssemos, diminuíssemos esta sobreprescrição de exames, que é um exemplo de má qualidade, nós estamos a reduzir a pegada ambiental do setor da saúde. Depois, nós vivemos para já ao nível das cotizações dos associados e, permita-me discordar, eu acho que a existência de um espectro tão grande de organizações no nosso Conselho significa que não há nenhum tipo de organização, nem nenhum tipo de profissão que possa estar aliada desta luta. E por isso é que nós temos todos este tipo de organizações, porque aquilo que nós vemos é que existem estratégias muito sérias, e principalmente no setor privado, de sustentabilidade ambiental, mas quando colocamos
em conjunto, por exemplo, na área do medicamento, quem produz o medicamento, quem distribui o medicamento, quem vende o medicamento, quem utiliza o medicamento e quem destrói o medicamento, criam-se grandes oportunidades. A forma como nós garantimos a independência, somos absolutamente independentes, é não aceitar no nosso seio entidades que tenham poder regulatório. E passava a palavra ao professor Queiroz e Mel para completar algumas das respostas. Muito obrigado, senhores deputados. Alguns são suficientemente novos. Eu já era cirurgião, inicialmente cirurgião geral e depois cirurgião cardíaco. Ainda alguns dos senhores deputados não tinham nascido. E conheço bem o que se passa nos hospitais. A minha formação mais diferenciada foi nos Estados Unidos e regressei a Portugal e creio que o trajeto que tive em Portugal é bem claro da preocupação que sempre tive que o meu país precisava de melhorar em muitas áreas. Reformei-me ainda quando estava apto há 14 anos e comecei a olhar para de fora para a saúde. E, em consequência disso, eis-me aqui a falar-vos dos impactos ambientais dos cuidados de saúde. Porque temos que saber, eu tenho uma norma, há um livro chinês, o livro de Han, 40 anos antes de Cristo, que dizia: a melhor forma de conhecer a verdade é olhar para a realidade. E nós, portugueses, não gostamos de olhar para a realidade. Não gostamos de medir. E se não medirmos, não conhecemos a realidade. Eu penso que é importante que os senhores deputados percebam que hoje em dia olhar para a saúde é mais do que saber-se acesso, é preciso saber o que é que se passa dentro dos cuidados de saúde. Porque o facto de entrar num hospital não quer dizer que seja tudo perfeito. Há muitas coisas, nós não sabemos o que se passa nos hospitais. Eu costumo dizer que não gostaria de saber a qualidade do que se passa em Portugal, que não tem a ver apenas com a acessibilidade. Tem a ver com tudo, com os resultados, tem que saber se os cuidados prestados tiveram o resultado que se procurava. E nós vivemos nos hospitais na cultura do descartável. É preciso perceber, nos números que o Dr. Luís Campos apresentou, que estes 4,8% de impacto ambiental dos cuidados de saúde em Portugal são responsáveis por 12 mil DALIs. Provavelmente não sabem o que é um DALI, mas é uma medida de saúde pública que mede morte precoce e incapacidade grave. E também se sabe que se nós fizéssemos o que se faz nos países desenvolvidos, e estou a falar da América, e estou a falar de Inglaterra, estou a falar de países do norte da Europa, 30% destes números são evitáveis. Sempre, mas sempre, sem prejuízo da qualidade dos cuidados, porque isso para um médico é sagrado, e com poupança financeira. Porque o que é hábito falar sobretudo da energia. E é verdade que os hospitais consomem muita energia, mas o consumo de energia, o impacto ambiental devido ao consumo de energia dos hospitais é apenas 17% do consumo direto e 12% dos consumos indiretos, dos consumos necessários até chegar ao hospital. Portanto, tudo o resto é tudo o que se passa nos hospitais. E aqui nós estamos a anos-luz do que é o estado de arte dos países desenvolvidos, a começar na América e na Inglaterra, que são dois exemplos paradigmáticos na área da saúde, em que todos se preocupam. Em Portugal, nós não pensamos assim. E quando olharem para a saúde, pensem que a saúde hoje em dia já não é só a saúde humana, é a saúde One Health, uma só saúde. A saúde de todos os seres vivos está interligada, muito na linha do que o Dr. Luís Campos diz. E quando fazemos algo, temos que pensar que isto tem impacto em todos os seres vivos, nos animais, nas plantas e depois até recuperar matérias-primas. Dito isto, temos que perceber a tal lei dos resíduos. A lei dos resíduos é um despacho de 1996, que é ofensivo da inteligência de cada um. Que toda a gente está de acordo que tem que mudar e ninguém a muda. E eu ando a falar disto há 10 anos. A Agência Portuguesa do Ambiente diz que eu tenho cargadas de razão, a Direção-Geral de Saúde diz que eu tenho cargadas de razão,
Mas nada é feito. E nós temos problemas gravíssimos na área da saúde, os tais 3.000 pessoas que sofrem na sua saúde de uma forma inexplicável e que era evitável. Mas temos que mudar algumas leis. Esta lei impede que haja economia circular. E se Portugal quiser realmente avançar para ser dos países do mundo que tinha a liderança, era introduzir a economia circular na One Health, porque não sei se sabem, mas só se fala do que é que se faz nos hospitais. Mas sabem que há quantidade infindável de dispositivos médicos chamados de uso único, mas que é mentira. E eu estou à vontade, porque eu trabalhei nos Estados Unidos e fui consultor até de alguma indústria original e assisti às perversões do que era, depois de estar tudo concebido, põe-se-lhe o letreiro uso único para ir para o lixo. Calculam que os interesses atrás de ir para o lixo são indescritíveis. Eu não tenho tempo para progredir, mas ficarei feliz se alguém quiser, dou muito mais pormenores que conheço em profundidade. Os plásticos são outra praga. E eu não os quero desiludir, mas estou certo que todos vocês têm placas nas vossas placas de aterosclerose, que todos temos, vão ter polietileno e PVC. E alguns daqueles que tiverem a usar destas placas crescerem muito, são operados e vão ter uma probabilidade de sobrevida 4 a 5 vezes, uma probabilidade de morrer ou ter outra AVC ou infarto de miocárdio, 4 a 5 vezes mais. O que eu estou a dar são dados científicos documentados internacionalmente. E em Portugal tem que ir tudo para o lixo, quando parte destas coisas deviam e podiam e deviam ser recicladas e entrar na economia circular. Os dispositivos médicos é a mesma coisa. Portugal, neste momento, tem uma lei que até há pouco tempo era proibida, agora já autoriza, mas ainda não é claro, mas seguramente não segue as recomendações completas da União Europeia. E é grave se isto acontecer, porque impedirá a reutilização dos dispositivos médicos de uso único mais importantes, que são usados no coração, que eu conheço bem, e era importante que seguíssemos a recomendação da União Europeia. Então, aqui eu tenho que acelerar, portanto, podemos fazer imensas coisas. Temos que fazer imensas coisas, sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados. E se o país pode poupar, pelos meus cálculos, se entrasse neste conceito da economia circular na One Health, usando para o animal, quando não servir para o homem, algumas coisas servem para as plantas, e quando não servir para nada, recuperar matérias-primas, porque em grande parte destes dispositivos tem ouro, tem platina, tem lítio, tem infindável. Se isto for feito, Portugal pode poupar 1.000 milhões de euros pelas minhas contas. É disto que eu estou a falar. Mas todas as pessoas falam, mas ninguém toma as ações legislativas que são indispensáveis para nós podermos dar a volta. E isto é feito, não estamos a inventar nada, isto é feito nos países mais desenvolvidos. Está testado, são tudo dados perfeitamente estabelecidos. Muito obrigado. Eu não tenho tempo para me alongar mais, mas também quer dizer que não sou da Climáximo, antes pelo contrário. Mas acho que temos que olhar, temos que mudar, respeitando a qualidade dos cuidados. E vamos poupar muito dinheiro, além de poupar o ambiente. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Nós estamos nas vésperas de um período de reflexão e acho que foi também uma audiência diferente esta, que nos leva a todos a pensar sobre a grande importância da nossa comissão, das temáticas que nós abordamos aqui todos os dias, também em matéria de saúde. Acho que cumprimos com a nossa missão e temos que dar andamento agora às várias questões aqui levantadas. Foi um gosto muito grande. Obrigado pela vossa disponibilidade. Desejo naturalmente a ambos, e não só em nome pessoal, mas com certeza em nome de todos os seus deputados, votos de boas festas e sobretudo com muita saúde. Muito obrigado.